O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 28 de setembro de 2023. E eu sou o Caio Belandi, direto do Sauí Estúdio. Este é o lado B do Rio 291, hein? Estamos chegando no 300. Esse tá chegando agora no seu feed. O time hoje tá apenas de Clube do Bolinha, apenas presencial, com Fagner Torres e Daniel Soares aqui comigo no Sauí. E a Luara Ramos se recuperando de um mal-estar em algum lugar do mundo. Melhoras aí pra Luara. Semana que vem ela tá conosco de novo. Daniel, eu cheguei aqui meio cabisbaixo, meio cansado da semana, fazendo aqui um negócio no dente e tal. Ri bastante já aqui no nosso pré, né? Falando do Collor versus Collor, podcast da Globoplay e da Rádio Novelo. Muito bom, contando a história da denúncia do Pedro Collor contra o Fernando Collor. E rememorando as histórias, né, da família Collor, nuances que a gente às vezes passava despercebido, muita gente não sabia, então já fica a indicação aí, embora o podcast não fale sobre a relação do Collor com a Globo, que é uma relação que todo mundo sabia e tal. Mas enfim, você até aí. Fala meio en passant no começo, quando diz que o Arnon era... a empresa do Arnon era filiada da Globo em Alagoas, mas não destrincha a relação que levou Collor ao poder, vamos chamar assim. E as relações que eles tinham mesmo pessoais, inclusive do Roberto Marinho com o Collor, o Leopoldo, irmão do Collor, foi diretor da Globo Nordeste em Recife, enfim. Mas, Dani, antes da gente conversar sobre isso, a gente também conversou esse final de semana sobre uma história que foi engraçada, que a gente vai trazer aqui. Eu tô pensando ainda como é que vai ser esse debate. De repente a gente faz uma live de tier list, uma coisa bem informativa, mas ao mesmo tempo descontraída. Se eu te perguntasse agora, assim, de sopetão, que nome é o maior ministro ou ministra de Estado da história da República? Você tem uma resposta para dar? Então, um nome não, né? Vou ter que subir no muro aqui, como no nosso papo lá sobre efeito de álcool, exceto você, né? Que tava tomando remédio no domingo, né? Pipocou álcool na mesa. Álcool e tristeza, álcool né? E tristeza, após derrota da final da Copa do Brasil. Parabéns a São Paulo aí. Pipocou na mesa o nome de Fernando Haddad, né? Que para surpresa de todos. Aí a gente ficou, não, claro, a primeira reação é não, né? Aí você vai pensando, não, mas o critério o que mudou na vida das pessoas, né? De forma concreta. E aí, pensando na experiência, tanto como ministro da Educação, no segundo governo Lula, no primeiro e segundo governo Lula, no primeiro governo Dilma, e agora como ministro da Fazenda, com todos os problemas que a gente vê aí. E aí a gente ficou tentando, não pode ser, tem que captar e tal. E aí, com mais calma, até conversando no grupo, com o Fagner e tal. E o critério, lembrando, não é biografia. Porque teve Darcy Ribeiro na Casa Civil. Teve Celso Furtado no planejamento, no governo Jango. E o muro é baixo também, né? A gente tá falando aqui do Collor, né? Você tinha figuras do quilate de Zélia Cardoso de Mello, Antônio Rogério Magre, e outros ainda piores. Então... Maílson da Nóbrega. Maílson da Nóbrega é governo Sarney, ainda. Sim. Antecessor da Zélia. E aí, os governos que se sucedem, um pior que o outro. Então você vai ter no top 10, com certeza, vai ter ministro do Fernando Henrique. Eu queria fazer, inclusive, essa provocação. O próprio Fernando Henrique pode ser colocado na lista dos 10 por conta do Plano Real, né? E não foi um ministro das Relações Exteriores ruim. Né? Embora, como presidente, tenha feito um alinhamento quase automático ali com os Estados Unidos e com o consenso de Washington. Foram vários nomes citados. Foi bem interessante essa discussão na mesa do bar. Tem o ministro das Relações Exteriores do Lula, Celso Amorim, né? A própria Dilma, como chefe da Casa Civil, citamos a Dilma, que botou para andar os programas do governo Lula. Patros Ananias e a Tereza Campelo, que se sucederam no Ministério do Desenvolvimento Social, que organizou, porque aquela coisa, Bolsa Família vem do Bolsa Escola, que não sei o que ela tá, mas quem organizou e tornou massivo para 100 milhões de pessoas. E era integrado, eram vários ministérios, exatamente, mas tinha um rosto lá. Então alguém tem que gerenciar esse troço. Então é aquela coisa, né? A gente comentou de forma resumida,
acaba que não necessariamente vai ser a grande biografia, mas vai ser aquele burocratão que resolve problemas, né? E quando veio o nome do Haddad, nosso amigo Gabriel, que citou, um abraço pra ele, não tem ouvido esse puto, espero que ele volte a ouvir o lado B, agora que ele pega 1h30 de trem. Só um trem, mas 1 hora tá Itaboraí, né? Pois a gente citou, e assim, é óbvio, é uma discussão que a gente trouxe pra cá, e eu pretendo trazer aí, de repente, bom pra live, formato. E assim, é uma discussão de mesa de bar, né, gente? Ninguém vai resolver nada. Não, primeiro, que não há nada fechado, vai cada um ter uma listinha lá. E assim, não faz diferença se a gente listar top 10 ou top 20 de ministros, né? Mas é da história. Mas é interessante, e é curioso, principalmente porque a gente estava conversando aqui com o Rodrigão do Sauí, a realidade brasileira é muito mais o Collor e o Bolsonaro, os ministros deles, do que os ministros de Lula e Dilma, Sarney, né? o ministro da ditadura. Pois é, então assim, dá pra ter um debate assim, de pegar 10, 20 caras e mulheres, e sim, vai ser tudo do PT, basicamente do PT e da Dilma e do Lula. E o Fernando Henrique vai conseguir botar lá o Serra, né? Serra a gente com não falou por causa do genérico. Então vai ter gente garrafa pra vender. Então vamos ver se a gente faz aí em breve. Fagner, você que já deu o tostão da sua voz aí, a gente riu bastante aqui agora, mas troço sério, né? Estamos aqui sobrevivendo nessa cidade que, como você gosta de falar, né, a Gotham City, chamada Rio de Janeiro, que agora tem até explosão de granada caseira, né, de artefato explosivo caseiro em ônibus com trabalhador, né? Boa noite. Boa noite. É surreal essa história, cara. Eu tomei noção dessa notícia hoje de manhã ainda sob efeitos da noite de ontem. Demorei a acreditar no que eu vi, cara. É surreal que um ônibus possa ser, um ônibus, né, cheio de trabalhadores, possa ser atacado de maneira covarde, assim como foi ontem foi na Avenida Brasil, né? Foi na Avenida Brasil, na altura de Barros Filho, um ônibus que eu já peguei algumas vezes quando ele tinha outro número, que ele vai do metrô Coelho Neto até a estação de Campo Grande. Pois é, e infelizmente a gente teve notícias de 3 pessoas feridas, sendo uma em estado muito grave, né? Acho que um senhor de 65 anos. É mais um fato, né, que revela como a vida vale muito pouco, né, no país que a gente vive, na cidade que a gente vive. A vida vale muito pouco, sobretudo a vida de quem é pobre, né? A gente vive numa realidade de pobre matando pobre, né? E ricos manipulando nossas vidas, e enquanto a gente, né, assiste pobre matando pobre. É muito revelador, eu acho muito curioso, fiquei hoje durante 8 horas conectado às redes e tudo mais por conta do trabalho e tal, e achei muito curioso que esse caso não tenha tido a notoriedade que merecia ter, assim, nas redes e na própria resposta, né, das autoridades a respeito do assunto. Um ônibus lotado de trabalhadores que estão voltando para casa ali depois de um dia de trabalho, simplesmente atacado, e aí algumas pessoas resolvem jogar um rojão, né? Depois de roubar, uma granada, né? Foi uma granada, depois de roubar o ônibus, resolveram jogar uma granada dentro do ônibus. É um artefato caseiro, não, né? Eu li que era uma granada. Eu li que era caseira, granada caseira. Não era uma granada oficial, é o né? suficiente pra... Não, eu sei, mas é porque se fosse uma granada desviada das forças militares, aí até um outro aspecto, né? A gente tá falando de uma violência até que é uma violência muito crônica que a gente tá vivendo mesmo. Cara, né? Simplesmente surreal. Essa cidade a gente tem que estar preparado para tudo, pelas coisas mais escatológicas possíveis. A gente pode presenciar, viver e tomar notícia, coisas que a gente nunca pensa em passar. É bom a gente estar sempre de olho aberto, porque o Rio de Janeiro é capaz de proporcionar qualquer coisa da mais absurda que a gente não imaginou. Essa cidade é capaz de protagonizar. E falta um debate profundo mesmo sobre a violência, né? E essa é uma discussão muito, muito séria, assim, porque quando eu falo, né, do Rio de Janeiro enquanto um estado, um lugar de degeneração, enfim, nesse sentido, assim, que a vida vale muito pouco, é uma linha muito, muito tênue que a gente tem que navegar, no sentido de que
o Rio de Janeiro, sim, tem coisas muito fodas, muito maravilhosas e tal, e a gente corre sempre o risco de romantizar essas coisas. E sim, tem coisas muito terríveis na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, mas que a gente também tem que ter muito cuidado ao abordar, tem que abordar com muita seriedade, porque, infelizmente, assim, por mais absurdo, por mais macondiano que seja o lugar que a gente vive, ele também não é tão diferente de muitos lugares que a gente tem ao redor do Brasil e ao redor da América Latina, né? Infelizmente, a gente vive nesse canto do mundo onde a vida sempre valeu muito pouco. Desde o primeiro momento em que os primeiros europeus pisaram aqui, o que a gente tem aqui, o Brasil, o México, a Colômbia, enfim, todos os países daqui dos Estados Unidos para baixo, né, o que a gente tem em comum é que desde que o primeiro espanhol... Estados Unidos, né? Não, sim, mas aí os Estados Unidos é por uma outra questão, né? Mas lá a vida ainda vale mais do que cá, principalmente a vida branca, né? A preta também vale... eu até diria que a vida preta vale até mais nos Estados Unidos, porque a capacidade de mobilização e rebeldia da revolta, quando acontece alguma coisa como aconteceu com o George Floyd, etc e tal, lá parece que é maior, né? Reverbera de uma maneira... A gente ainda fica muito anestesiado com coisas que acontecem com a gente, com os nossos, né? A gente reage, mas infelizmente ainda não é igual a ponto de fazer a sociedade entender a gravidade que é, né? Mas quando eu falo assim, né, do México para baixo, se a gente tem alguma coisa em comum, ou melhor, o que a gente mais tem em comum, eu diria, é que desde que o primeiro espanhol, o primeiro português, enfim, o primeiro europeu pisou aqui nesse lugar, ficou determinado que a vida de quem vivia aqui já não valia mais nada, que só o que valia era o recurso que existia aqui, mas a vida nunca automaticamente deixou de valer. Então é muito dramático, cara, que, voltando ao assunto, que, enfim, pessoas estejam voltando para casa depois de 8 dias de trabalho, de 8 horas de trabalho, mais não sei quantas horas de deslocamento, enfim, num sufoco fudido que é essa cidade, trânsito para você se deslocar, e ainda ser assaltado dentro de um ônibus e ainda se deparar com uma situação como essa de um artefato atirado dentro do ônibus e ferindo 3 pessoas, sendo uma delas em estado muito grave. Essa linha, como eu falei, ela sai do metrô Coelho Neto, que é no final da linha 2, já na Avenida Brasil, e vai até Campo Grande, né, que é na zona oeste, mais distante da cidade. Então quem pegou ela no ponto final provavelmente já tá vindo de longe. Sim, já tá vindo do centro, tá vindo da zona sul ou de outros bairros da zona norte. Então é linha de trabalhador, 9h30 da noite. De fudido mesmo. Quem é trabalhador e mora longe do trabalho mesmo. E a gente sempre fala aqui, no começo até acho que eu falava bastante sobre isso, né? Falo com muitas pessoas que são de fora do Rio, em termos estatísticos ali, né? Do mapa, o Rio, de fato, não é muito diferente da maioria das cidades grandes da América Latina, enfim, é isso que o Fagner falou. Mas a sensação de abandono pela falta de um debate sério de segurança pública que envolve o nosso medo, o medo da classe trabalhadora, tô falando da classe trabalhadora, de ser assaltado e de num assalto morrer, porque é o que a gente vê muitas vezes, né? Não é só o bem material que se perde, né? Sem um debate sério. E a gente não vê esse debate profundo, né, sobre... E quando acontece um caso escabroso desse, é muito fácil cair tem que prender, matar todo mundo, chegar na favela e arregaçar e tal. E é isso, assim. E isso, a gente tem visto isso nos últimos 40 anos, mas essas coisas só pioram a sensação de violência, né? A gente tem visto aí as ditas operações policiais matarem 5, 10, 15, 20 pretensos ou possíveis bandidos, e as coisas só pioram porque é a violência alimentando a violência. Então, a gente fica realmente bastante assustado. Bem, feito esse preâmbulo de começo de lado B, hoje a gente vai girar a roleta para falar de 3 assuntos que foram pautas nesta semana. O Cesarotti vai tocar agora a vinheta do Roletão. Roletão da Pistolagem.
Marcele Decoter, ou Decoter, assessora do Ministério da Igualdade Racial, de Aniele Franco, foi demitida esta semana após vir a público uma postagem sua nas redes sociais, dizendo que a torcida do São Paulo no Morumbi, no último domingo, era, abre aspas, branca que não canta, descendente de europeu safade, pior tudo de pauliste, fecha aspas. A cabeça de Marcele foi posta a prêmio num contexto de um episódio de perseguição do jornal Estado de São Paulo a Aniele Franco, né, com aí aspas, denúncia, fecha aspas, de que a ministra estava usando um avião da FAB para um compromisso oficial lá numa campanha antirracismo no Morumbi, né, estádio que sediou a final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo. Fagner, a gente que conversou sobre isso bastante durante essa semana, te chama aqui para você fazer o seu balanço dessa história um tanto quanto pitoresca, né, considerando o tema, né, da postagem, e, enfim, carregada de racismo, que é evidente que há nesse caso aí, do fogo amigo, que a gente viu bastante nas redes, e principalmente desse mau uso das redes sociais, né? Pois é, cara. Essa situação é a seguinte, bom, cada um tem a sua visão sobre o fato, né? A minha visão é o seguinte, eu acho que a assessora errou. Esse é o ponto principal, é o ponto nevrálgico, eu diria, da situação. Eu acho que ela errou. E não é que o erro seja uma coisa imperdoável, não. O erro, na minha visão, faz parte, né? A gente precisa evoluir, a gente evolui muitas vezes a partir do erro, né? Só que, infelizmente, cara, a gente vive num país que algumas pessoas têm direito a errar, outras não, né? E algumas até não têm direito a errar em circunstância nenhuma, né? E eu acho que, infelizmente, nesse contexto de um governo que se segura como pode, no sentido da dificuldade de governança, em função de um país absolutamente polarizado, de uma eleição muito dura de ser vencida, que foi vencida na Bacia das Almas, lutando contra todas as forças retrógradas que possam existir no país. A gente vive num contexto muito delicado no sentido não só da condução da gestão pública, mas o contexto da própria imagem da gestão pública. Aquilo que eu escrevi no Twitter, enfim. Eu acho muito lamentável que tenha acontecido isso com a Marcele, né? Eu não conheço ela, mas enfim, acho muito lamentável que isso tenha acontecido, que as pessoas não possam ter direito a errar, num país onde a gente tem, por exemplo, a gente estava falando aqui de Fernando Collor antes do início do programa, um país de Fernando Collor, um país de Jair Messias Bolsonaro, General Heleno, Pazuello, Henrique, né? Pazuello é Henrique. Eduardo Pazuello, né? Um país dessas figuras aí que algumas delas chegaram ao topo do serviço público brasileiro, né? Que é a presidência da República, num país que cria essas figuras, uma assessora que cometeu um erro, seja cancelada do debate público, ela perca o emprego e seja cancelada, inclusive vai ter uma representação, parece que esses MBL da vida, o MBL da vida, o Ministério Público de São Paulo vai abrir um processo contra ela, enfim, pelo erro que ela cometeu, repito, é um erro. Mas, enquanto isso, a gente tem que abrir CPI, entre outras coisas, para poder, no final das contas, absolver figuras que não merecem nenhum tipo de absolvição, como, por exemplo, os já citados aqui, o General Heleno, Eduardo Pazuello, que cometem, esses sim, crimes, né, muito mais graves do que uma postagem infeliz, uma postagem errática na rede social. Marcelo, vocês já falaram, né? Ela cometeu realmente um erro numa rede social que era fechada, mas aquela coisa, né? Rede social fechada com 100 pessoas, né? Você confia em 100 pessoas, você tem 100 amigos de fato e tal. Foi bastante ingênua, né? De fazer essa postagem, considerando a posição que ela ocupa. E aí já foi dito, né? Que qualquer torcida de time grande não vai ter um perfil... Tem um perfil heterogêneo, né? Porque
que é muita gente, tem muito São Paulino negro, tem muito São Paulino na periferia. Morreu um torcedor São Paulino negro no dia da final, assassinado pela PM. Deficiente auditivo. Deficiente auditivo, comemorando o título, não teve briga de torcida, não teve nada. Fica a pergunta se o Ministério Público vai querer proibir a PM de frequentar isso que eu estádios, morreu né? ou não, né? Assassinado pela polícia, porque Isso. a perícia Sem disse que a bala veio da sem PM. nenhum motivo, a PM não estava tendo briga, não estava tendo nada, enfim. E como eu vi por aí, né, a gente aqui que frequenta estádio, não somos integrantes de nenhuma torcida organizada. Você já apanhou mais de alguma torcida organizada ou da PM? Né? Você já foi posto em situação de risco Muito mais por uma torcida organizada ou pela PM na sua experiência? A gente tem aqui mais de 20, 25 anos de estágio. Enfim, voltando ao assunto, o mesmo Ministério Público de São Paulo, que hoje saiu a notícia que está entrando com uma representação contra a ex-assessora do Ministério da Igualdade Racial por conta do seu post infeliz, você pode qualificar como quiser, arquivou um processo contra o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Renato Feder, por conta de uma licitação viciada de produtos da Multilaser, né, da compra de produtos Multilaser para a Secretaria de Educação, Multilaser que é de propriedade de sua família. E esse é um que errou, andou errando aí. Ele falou que errou. Né, essas semanas a gente soube que semanas atrás estourou, né, que o Estado de São Paulo não ia usar livros na rede de educação estadual, substituindo por apostilas que tinham uma série de erros factuais básicos. Né? Pedro II assinou a Lei Áurea, o município de São Paulo tinha praia, coisas assim grotescas. Mas esse rapaz, empresário, homem branco, milionário, pode cometer erros desse quilate que ele não... Que não são erros, na verdade, são negociatas, né? E ele sequer é aventada, no estado de São Paulo da vida, a possibilidade de queda do secretário. O Ramarcelli, além da exposição do post dela, teve o salário colocado, né? Como, tipo, que absurdo. Essa menina ganhava 17 mil reais, né? Ela tem um currículo, ela tem mestrado, tem um currículo maior do que muito assessor que deve ganhar a mesma coisa ou mais, sem o mesmo currículo acadêmico. Por aí vai. E até acho que a demissão dela pode ser considerada acertada. Mas, assim, o tamanho que o caso ganha, a repercussão que o caso ganha, é desproporcional ao erro cometido, né? A demissão me parece uma punição adequada, né? Agora vai ter que responder Ministério Público de São Paulo, ter a vida devassada e as matérias acabam colocando em questão a própria Aniele, né? A ministra e a existência do Ministério. Exatamente. O foco é ela. Que seria competente, que está lá viajando, que está passeando. Saiu, que tá gastando mais com viagem do que... Sai uma matéria canalha no estado de São Paulo, entre várias, falando que... Ministério tem tantos milhões empenhados e gastou metade com passagem. Isso solto, né? Que absurdo, né? Metade do gasto do Ministério é passagem, esse pessoal tá viajando, tá curtindo a vida, doidado aí, não seja meio, tá deslumbrado, porque tá no poder. É isso que você depreende dessa mensagem. E quando você coloca os números em perspectiva, o Ministério da Igualdade Racial é o menor orçamento da esplanada dos ministérios, dos 37 ministérios e tal, é o menor orçamento. E ter metade dos gastos em passagem significa que o Ministério tem uma verba ridícula para colocar de pé os seus programas, considerando que é um Ministério que não existia, que foi criado em cima de uma secretaria especial que no governo Bolsonaro era entregue a um homem negro racista, extremamente racista, que reproduzia todos os estereótipos. Era o Sérgio Camargo? Era. Sérgio Camargo não era da Fundação Palmares? Era da Fundação Palmares, que era o que sobrou. Pegaram a estrutura ali, porque no governo Bolsonaro, obviamente, foi extinto o Ministério. E a partir da estrutura da Fundação Palmares foi tentado, né, reconstruir. E compararam com alguém no Twitter, que foi aquele Renato Souza, repórter Renato no Twitter, comparou com os gastos do Ministério da Damares, né, que juntava aí a cidadania com desenvolvimento social. Mulheres, eu acho. Mulheres e tal. E aí, tipo, o Ministério da Damares gastou várias vezes o que o Ministério do Mir gastou até aqui no mesmo período. Né, em passagem. Falando sobre isso do Ministério da Damares? Não, isso foi o Renato Souza. Do Estadão, evidentemente. Isso que eu ia perguntar, né? Ele fez um fio. Será que fizeram matéria? Obviamente que não. O Renato fez um fio no Twitter. Ou seja, números de governo, gente, do governo federal, descontextualizados, sempre vão gerar informações erradas. Porque é aquela coisa. O Ministério gastou 10 milhões, eu não lembro o número de cabeça agora, mas que seja. 10 milhões de passagem diária. Pô, parece muito dinheiro, né?
É muito dinheiro no meu bolso, é muito dinheiro no bolso do Caio, é muito dinheiro no bolso do Fagner, é muito dinheiro no bolso, certamente, de todo mundo que tá ouvindo a gente. Mas se você coloca em perspectiva dentro da máquina pública, né, dentro dos gastos do governo federal, né? Não é um pentelho. E ela ganhava 17 mil reais, é um excelente salário que 99% da população brasileira não ganha. Mas vamos colocar em questão os cargos equivalentes nos diversos ministérios e quantas pessoas ganham esses salários em cada ministério e qual é o currículo de cada pessoa. Do ministério. O Estadão tá fuçando os salários do Ministério do Fufuca? Tá, do Múcio. Do Múcio. Tá defesa, tá fuçando como é. O salário, quanto ganha um general, quanto ganha um coronel do Exército Brasileiro, que seja. Deixa quieto, melhor nem falar. Major, assim, major do Exército, vencimento básico, isso é uma informação pública, né? Tá disponível aí no portal dos servidores e tal, pela lei de acesso à informação. Um major do Exército Brasileiro, o vencimento base, bruto, é de 19 mil reais. Então, qualquer major tá abaixo, tenente-coronel, tá abaixo coronel, que tá abaixo general, para quem não conhece a hierarquia militar. Então, quantos milhares de majores do Exército e seus equivalentes nas outras duas forças ganham seus 19 mil reais? Então, o salário de 17 mil reais é um salário, eu repito, alto, muito bom pro padrão brasileiro, mas não é um salário fora do padrão para um cargo de confiança no governo federal. Isso. Eu acho que esse dia, eu fiquei muito mal nesse dia, conversei muito com o Fagner sobre, com o Dani também. Cheguei em casa muito mal. Eu sentia, como diz o MV Bill, que o martelo tem muito, muito peso pra nós. E isso não significa passar pano. Não. A questão é tudo. Eu não gosto de usar isso, não. Ninguém acha que ela não errou. É um erro. Porque se foi usado... eu vi muita gente usar como argumento, né? Que ela deu munição para a extrema-direita, né? Para a oposição bater. Então, se ela deu munição para a extrema-direita bater, e de fato deu, porque ela errou, ela fez algo que não deve ser feito, eu vi muita gente da esquerda tirando junto. Muita gente. Vi muito perfil grande de rede social aproveitar essa onda, né, de engajamento, né, o assunto do momento, e ir lá retuitar o Estadão para dar sua opinião valiosíssima, que era para queimar a menina, porque ela ganhava 17 mil. Menina mesmo, porque ela tem 20 e poucos anos. Deve ter uns 30. Eu acho que ela tem 20 e pouco. 20 alto, porque eu... enfim. Eu usei menina também, mas é só... Enfim, ela é nova. E aí, porque ela ganha isso, que absurdo ganhar esse salário e tal. Vi muita... Então, eu lamento bastante o Lula tem que criar um Ministério do Rancor pra rede social eu também, acho que... Porque o que tem de gente rancorosa ele tem que limitar post na rede social. Eu já tô começando a achar que na China não tem Twitter, irmão. Porque, olha só, eu vi muita gente de esquerda, alguns até que militam, que são personagens da comunicação da esquerda, jornalistas ou mesmo influenciadores, pessoas com muito engajamento, pessoas que têm muito alcance, falarem 3, 4, 5 vezes desse tema para ganhar like. Então, assim, evidentemente que ela errou, eu acho que isso está posto. Não acho que a demissão era um caso, não acho mesmo, ela não cometeu crime, ela saiu do padrão do bom uso da rede social, e isso é que sirva de alerta. Ela é uma representante do governo, uma representante do governo, representantes do governo. Em missão oficial ou não, são representantes do governo, então a voz dela é a voz do governo, e ela comete um erro político, né, como muita gente fala, principalmente porque ela fala dos paulistas, né? Descendente de europeu, eu passo pano, sim. Mas de paulista não pode falar, a gente não pode generalizar. Ela, como uma representante do governo federal, ela não pode falar mal de um estado, né? De uma população de um estado. Então ela errou. Só que eu acho que, assim, o Mano Brown costuma dizer que depois que inventaram o desculpa, nunca mais morreu ninguém, né? Mas só serve pra um tipo de pessoa, né? Ela não teve direito de falar assim, gente, desculpa, prometo, conhecer um pouco do debate sobre a elitização dos estádios, porque o debate sobre a elitização dos estádios vai abrir um pouco a cabeça dela, inclusive para saber o que acontece aqui no Maracanã, que é o time dela, né, do Flamengo, que a gente cansou de debater aqui. O que aconteceu no Morumbi, especificamente nesse jogo, o que houve de contraofensiva, né, para esse jogo não ser tão elitizado, houve contraofensiva da torcida de São Paulo. Então ela não sabe o que está acontecendo, ela não é uma pessoa que sabe, porque se ela soubesse, ela não teria feito esse post, então ela poderia ter falado assim, quero aprender mais sobre elitização dos estádios, Ela poderia falar assim, quero aprender um pouco mais sobre bom uso das redes sociais, peço desculpas aqui aos cidadãos de São Paulo, generalizei, desculpas. Ela não podia pedir desculpa.
ela perdeu o emprego dela, a gente perdeu uma militante com vasto currículo de militância, porque ela é o que ela tem, de militância na sociedade civil, organizada, no Instituto Marielle. Ou seja, uma pessoa que era importante estar ali, ela não teve direito de pedir desculpa e seguiu tocando o trabalho dela. E que a extrema-direita faça lá a ceninha dela, né? Que tenha imbecis da esquerda branca que acha que é ofensivo ser chamado de descendente de europeu. Tudo bem, vá lá. Que vídeo absurdo nessa... Vá lá, Nossa vá lá. Senhora. Agora, eu lamento muito gente de esquerda, gente preta, muitas vezes, gente de periferia, muitas vezes, né? Alimentar essa crise que é uma crise ínfima, gente. Eu comparei com a tapioca de R$8 do Rolando Silva. Eu acho que, é claro que são casos diferentes, mas eu acho que daqui a 20 anos a gente vai falar assim, pô, vocês lembram que teve uma assessora? Eu espero que não fale, porque eu espero que daqui a 20 anos seja melhor. Mas há uma grande chance daqui a 20 anos a gente vai falar, pô, tá vendo esse absurdo que a gente tá vendo aí? Porra, pensar que há 20 anos caiu uma assessora porque falou que eram descendentes de europeu e paulistas. Enfim, então lamento, acho que tem vários fatores aí. É uma mulher preta, pra mulher preta é tudo mais difícil. Pra mulher sempre vai ter elementos machistas, pra gente preta sempre vai ter elementos racistas. Assessora Daniele, que tá dentro do olho do furacão, como a gente falou. O Estadão, a primeira notícia do Estadão é sobre ela voar de FAB, né? Isso é uma coisa que a gente tem que debater aqui também, que não é crime. Pois não tem nada de errado. Na notícia nisso. fala lá, não tem nada de errado. Não é nada de errado. Normal. O Fufuca não é tava. sequer fora da norma. O Fufuca, Sim. inclusive, tava. Sim. Enfim. Ele não é citado. E aí depois, essa notícia é suitada com alguém que provavelmente bateu o print dela, da menina, e deu. Então, assim, eu lamento muito. Eu acho que o Planalto, que pediu a demissão dela, né, não quis segurar essa bomba, por vários motivos também. A gente sabe, e aí, como o Fagner falou, né, é muito complicado, porque tem toda uma questão de Congresso, que a mídia ainda tá meio assim e tal. Então, o Planalto não quis segurar esse pepino, falou, ele demite ela. Lamento muito. Pra mim, não cometeu crime. Foi um erro de uso de rede social, que inclusive, repito, sirva de alerta, rede social é coisa séria. Agora, ela não teve direito a pedir desculpa, a gente não ouviu a Marcele, inclusive deixo aqui, a gente vai ver se consegue viabilizar para a semana que vem, se a Marcele for ouvinte, se alguém conhecer a Marcele, gostaria muito que a Marcele falasse com a gente aqui do lado B, para ouvi-la, né? Pra saber quem ela é, não só ouvir sobre esse caso, pra ela falar sobre, né, o erro dela e tal, mas pra saber quem ela é. E pra ela ter oportunidade, de falar. Pra poder ter oportunidade porque de falar. Nesse tempo Até todo, a via. voz dela, ninguém ouviu. Até agora não ouvi. Até agora ninguém ouviu. Ninguém repito, foi atrás dela pra poder ouvir enfim, o que ela tinha a dizer. E num dia que o Heleno tava dando declaração lá na CPI, vi gente com muito seguidor, gente com jornalista, que eu nem conhecia, mas enfim, fui lá ver, caraca, cara, tem mais de 12 mil seguidores no Twitter, comparando que a gente tá muito mal de servidor público com o Heleno e com a menina que... Enfim, vi muita barbaridade. A gente viu o escritor com 800 mil seguidores. Isso aí é um falador de merda. A última vez que ele acertou na vida... Escreveu o livro. Foi quando eu nasci, né, inclusive. Foi quando ele escreveu o livro. Mas acho que a gente tem que falar sobre a Aniele, cara, porque eu acho que tá rolando uma ofensiva muito organizada da mídia tradicional para derrubar a Aniele do ministério. Assim, acho que ela, especificamente ela, Silvia Almeida, nesse ranking, O que tem em comum, Aniele Franco? Não, então, vou chegar lá. Especificamente ela, Silvia Almeida e Sônia Guajajara, talvez a Sônia um pouco menos, mas Marina também. E Marina também, embora... Já rolou o nome dela aí. São figuras desse governo que não tem nenhum direito ao erro. Nenhum direito ao erro. É aquilo que eu disse, enfim, não basta ser competente, tem que parecer ser competente, não basta ter bom senso, tem que parecer ter bom senso e não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Pois tá aí já Marina já tá tendo que responder. Então, assim, não é absolutamente nada de errado que numa agenda oficial, uma ministra de Estado utilize o avião da Força Aérea Brasileira para poder, enfim, se deslocar para poder cumprir seu papel. Eu vi idiota, supostamente de esquerda, como você mesmo colocou, Caio, na rede social, dizendo que a ministra é muito mal informada, que ela não conhece o DocuSign,
Porque hoje, para você assinar um documento, você pode assinar virtualmente da sua casa. O imbecil que falou sobre isso na rede social provavelmente não entende de simbolismo, né? Acha que o ministro assinar um documento de casa é a mesma coisa que ele aparecer numa foto oficial num estádio lotado assinando um protocolo antirracismo. Tinha que assinar, podia assinar em Liberal, Brasília na segunda-feira. Não, ia ter o mesmo impacto do que assinar durante a final de um campeonato nacional. Pois é. Com o presidente da CBF presente no local. Pois é, eu fico pensando... Não, abriu o esgoto, né? Só tem duas... Para uma pessoa supostamente de esquerda escrever isso numa rede social cheia de razão, só posso dizer duas coisas, assim. Ou essa pessoa é extremamente equivocada, não entende absolutamente nada de política, não entende absolutamente nada dos simbolismos da política, ou essa pessoa ela deveria entrar no projeto social, no programa social que o governo Lula precisa desenvolver para certas arrobas do Twitter, que é o Ministério a assistência do Ministério do Rancor, que são pessoas que aparentemente têm um rancor gigantesco por ou não estarem compondo com o governo, compondo oficialmente com o governo, ou não serem convidados para convescotes, para reuniões com influencers e jornalistas, entre outras coisas. Ou vocês vão dizer que eu tô errado? Não tem. Não, claro. Não tem. Então, assim, sabe, o sujeito chegar, se dispor a gastar o tempo dele para ganhar lá meia dúzia de coraçãozinho para dizer que a Aniele poderia não gastar o dinheiro, né, o erário público, e assinar um protocolo de casa, né, num domingo ensolarado com, sei lá, quantas mil pessoas tinha no Morumbi? 60 mil pessoas com, milhões de pessoas assistindo a televisão. Não entender nem um pouco daquilo que se propõe a falar, não sabe o que é política, enfim. Deve ser o famoso comentarista de ar-condicionado. Zé Planilha. Comentarista de gabinete, tá ali no seu quarto, com o ar-condicionado ligado, tendo as ideias mais mirabolantes e perfeitas da República, sem conhecer porra nenhuma daquilo que se dispõe a opinar. Zé Planilha, gasto público, enfim. E aí, só pra concluir, eu acho que a gente precisa começar a pautar pautas positivas nas redes sociais. A gente vai falar de uma aqui, especificamente no último bloco, que também foi ofuscado por causa de uma crise que, vá lá, né? Eu até usei inventada pela grande imprensa, ok, a crise existiu, não foi inventada, mas que foi deveras amplificado por boa parte da esquerda. Fogo amigo nessa altura do campeonato por causa disso é bizarro. E eu fiquei muito, muito, muito mal pela Marcele e por ver como, de fato, o martelo tem mais peso para nós. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. E tem novidade, a Camisa Crítica colocou sua banquinha para revenda de seus materiais no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. E vale lembrar que tem Camisa Crítica também aqui no Rio, no Armazém do MST, e na Livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio. Torcer para a Camisa Crítica chegar logo em mais cidades. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Antes da gente tocar o próximo bloco, vou dar aquele recado que você já sabe, né? Ajude a financiar o seu podcast preferido em orelo.cc/Lado B do Rio. Por R$10 ou R$20 por mês, via Pix ou cartão de crédito, você nos ajuda a manter os conteúdos atuais e ainda consegue consumir alguns dos conteúdos exclusivos que tem lá, tá? Se você tá meio quebrado, você pode baixar o app da Orelo e ouvir gratuitamente o Lado B e outros podcasts que você costuma ouvir, e ainda pode remunerar a gente, né? A Orelo é o único aplicativo de podcast que remunera o produtor de conteúdo. Então, a gente convida você a testar a Orelo, né? É um aplicativo que eu uso e eu gosto muito. O Lado B também aceita doações avulsas via Pix para
yahoo.com. Mas eu queria falar de outra coisa também nesse pedido aqui de ajuda, gente. Tenho visto muito pouco, a gente saiu do hype, né? A gente já teve mais no hype. A gente foi engolido aí pela podosfera dos podcasts que a gente costuma citar aqui, por exemplo, da Globoplay, da Rádio Novela e tal. A gente foi engolido pelo grande capital. A gente saiu um pouco do hype. Eu queria convidar o pessoal que nos ouve a compartilhar nosso conteúdo, gente. É muito importante pra gente que vocês coloquem lá no Instagram, marquem a gente de preferência, que estão ouvindo a gente. Tô aqui ouvindo aqui agora o lado B. Outro dia uma ouvinte postou que estava indo cozinhar, ouvindo o lado B, foi o máximo e tal. Eu sei que tem muita gente low profile, que nem tem Instagram, nem tem Twitter, que são os dois principais redes sociais que a gente tem, né, de compartilhamento. Mas pra gente é muito, muito importante, gente, porque pra gente tá sendo visto, né? O lado B, ele tem um público muito fiel. Hoje ele sai de um piso, digamos assim, muito bacana, né? É um público muito fiel que já viu o lado B, já vai ouvir a gente. Só que para ganhar mais, né, a gente sabe que a gente pode alcançar mais pessoas, e aí precisa que o pessoal lembre, tem o lado B, né, tô sem podcast aqui, vou ouvir um podcast, vou viajar, vou correr na praia, vou correr na academia, tô no transporte público, vou ouvir um podcast, tem lá o lado B, né, a gente precisa disso, porque a gente não tem verba para fazer publicidade, propaganda. Tenho muita vontade de fazer online, offline, mas a gente não tem. Então o lado B precisa ser visto, galera. E a gente também não tem conseguido fazer conteúdos exclusivos para as redes sociais. Assim, vocês sabem que aqui o braço é curto, a gente não consegue. A gente tem os nossos outros trabalhos que remuneram principalmente a gente. Então a gente convida vocês a criarem esse conteúdo pra gente, que é retweetar, fazer lá uma mídia pra gente e postar, tá bom? Bem, feito este apelo, Cezão, gira a roleta aí. A população gaúcha sofre com 9 ciclones extratropicais nos últimos 3 meses. Só em setembro foram 3, e a tendência é que esse tipo de fenômeno, cada vez mais comum e mais forte, ganhe força até o fim do ano. A chuva deve ficar aí acima da média histórica nos meses de outubro, novembro e dezembro. Vi essas informações aí no G1. Nesta semana, o governador Eduardo Leite foi a Brasília, né, para conversar com Lula. E a primeira-dama Janja está em viagem lá no estado, junto com alguns ministros, para anunciar medidas para a reconstrução da região afetada. De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, até o dia 27 de setembro, né, ontem, 107 municípios foram atingidos e mais de 22 mil pessoas ficaram desalojadas, enquanto 8 pessoas seguem desaparecidas. Fagner, você sugeriu esse tema, a gente tratou desse tema quando você não estava aqui conosco, há 2 semanas, a gente já tá meio desesperado, na verdade. O Eduardo Sabarreto, nosso amigo, avisava, né? A gente tá difícil de ver saída para a catástrofe climática que a gente está vivendo, né? Não há saída. Na verdade, difícil ver saída. Não há saída. Já era. Todos os relatórios sérios que tratam do assunto já sabem disso, já disseram isso. Enfim, não há saída. A nossa geração, muito provavelmente, é a última. Depois da gente, acabou. Eu, semana passada, inclusive, estive com um relatório na mão que trata especificamente da cidade do Rio de Janeiro. Acho que a previsão para a cidade do Rio de Janeiro em 25 anos é não ter mais água potável. Em 25 anos, amigo. Em 25 anos eu ainda terei 66 de idade se eu estiver por aqui. 66, imagina. É muito pouco tempo. Agora, cara, o que eu quero falar sobre isso, especificamente o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, é que é uma situação que não é, enfim, já aconteceu aqui no Rio de Janeiro ano passado, se não me engano, em Petrópolis, aconteceu no Recife também, se não me engano, no ano passado, né? É que além de ser, né, o que a gente está vivendo hoje com relação ao cataclisma climático, né, que, enfim, quando chegar no seu auge, vai afetar, não é só uma questão de sentir calor ou uma questão de enchente, mas é uma questão de falta de alimento, de deslocamento de milhões de pessoas de um ponto para outro do globo em busca do mínimo. Desaparecimento de território. Desaparecimento de território e tal. Isso é só o começo, né?
Eu queria falar, cara, o que eu acho que, enfim, é um ponto comum aqui na mesa, mas acho que vale a pena a gente trazer para reflexão, que além dos efeitos, né, dos efeitos nocivos que a gente sente no dia a dia desse cataclisma causado basicamente pelo modo capitalista de viver, né? Tem os efeitos mais dramáticos, esses efeitos diários que a gente está vendo, né, cara? Pessoas perdendo casa, perdendo tudo. Ontem, né, a gente está gravando na quinta. Na quarta-feira, enfim, o Rio Guaíba aumentou, acho que 4 metros, cara, e tomou toda a parte costeira dele ali. É os efeitos que o Daniel pode falar muito bem, cara, do estado mínimo, né, nessas circunstâncias, né? E não à toa, né, cara? O Rio Grande do Sul, por exemplo, no ano passado levou às urnas 2 candidaturas para o segundo turno. A do Eduardo Leite, que ganhou a eleição, que não teve... Primeiro largou o governo do estado para poder ser candidato à presidência, não conseguiu ter competência nem dentro do próprio partido para poder ser candidato a presidente e acabou tendo que voltar a ser candidato ao governo do estado depois de ter abandonado o cargo. O Eduardo Leite é um defensor ferrenho do estado novismo, né? Desse famoso... Embora não seja do Partido Novo, ele é uma figura do Partido Novo dentro do PSDB. É um supostamente defensor das liberdades individuais, mas ao mesmo tempo defensor do Estado mínimo, defensor do cada um por si, né, que acredita que o Estado não tem que investir coisa em área social. E do outro lado, concorrendo contra ele, o mais forte era o Onyx Lorenzoni, né, que foi ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro. E por aí você tira o nível de quem está discutindo a coisa pública, não só no Rio Grande do Sul, mas, enfim, quase todo o Brasil. Os efeitos são ainda mais terríveis para a gente, com governantes que não só, muitas vezes, não acreditam nos desastres climáticos, né, na mudança do clima do planeta, né? Não só não acreditam nisso, como também não acreditam no papel do Estado enquanto formulador de políticas que possam minimizar os impactos daquilo que já é inevitável, né? Então é muito triste, assim, acho que basta... Nesse momento, o que resta pra gente é ficar solidário às pessoas que passam por esse tipo de problema. Eu que moro no Rio de Janeiro, mas tenho família no interior do estado. E no interior, numa cidade do interior, que sempre, nos últimos anos, sofre 3, 4 vezes com questão de enchente, né? Eu, quando criança, me lembro de visitar os meus avós e quando tinha enchente, quando o Rio Muriaé transbordava, era meio que um evento, assim, tipo, você lembra da enchente de 84? Você lembra da enchente de 89? Episódio esporádico. Hoje em dia é impossível, assim, porque ano passado teve 4 enchentes. Ano passado, literalmente, teve 4 enchentes. A casa onde meus avós viveram fica a coisa de 150 metros de distância do leito do rio e entrou 2 metros de água dentro da casa. É um lugar que, inclusive, já contei, acho que essa história aqui, que no auge do governo Lula, a gente conseguiu fazer com que a casa fosse reformada e fosse transformada em 2 casas. Hoje ela é uma casa de 2 andares. E ela foi construída pensando em 2 andares justamente por causa disso. Porque se sabia que ali tem enchente, por mais que não seja do lado do rio, e aí a gente tinha que ter uma casa em cima para poder subir as coisas antes que a água levasse tudo. Então, hoje em dia, cara, esse lugar que eu tô contando passa por 4, 5 enchentes no ano. São coisas que a gente está, enfim, infelizmente chegou no ponto de não retorno. A gente vai ter que conviver com essa situação muito dramática. A gente está aqui no Rio de Janeiro numa semana de primavera que os termômetros chegaram a 44, 45 graus, coisas que a gente há alguns anos atrás não, né, seria inimaginável. Então é isso, acho que essa é a reflexão que tem que ficar, não só da destruição do planeta pelo modo capitalista de viver, que é inevitável, enfim, se o capital toca, amigo, é destruição, é expoliação, né? O capital não sobrevive sem isso. Você reinventar o capital pensando em outras formas é perfumaria, amigo. Se é o capital, é expoliação, é roubo, é degradação, é isso.
E também fica a reflexão em função dos nossos governantes que acreditam que o Estado não tem papel no bem-estar das pessoas, né? na garantia mínima de qualidade de vida das pessoas, né? Governadores como o Eduardo Leite, né? Que se elegem com o discurso fácil do cada um por si, o discurso fácil do empreendedorismo, que ninguém tem que ser, entre aspas, escravo do Estado. Essas figuras, num momento como esse, não sabem absolutamente o que fazer. Pede pix na internet. Exatamente. E as pessoas que ficam, né, sofrendo esses impactos, enfim, ficam dependendo da solidariedade e da compaixão humana de quem pode ajudar, né? Doando roupas, doando alimentos, doando comida, porque o papel do Estado, que deveria ser prover o bem-estar, fica negligenciado. Sobre essa questão da política pública, de criar resiliência, pelo menos, né, da sociedade, né, para aguentar as mudanças climáticas a esse ponto inevitáveis. Eu dei o exemplo aqui quando a gente falou, acho que 2 ou 3 semanas atrás, né, das chuvas na Líbia. A Líbia, para quem gosta de Estado mínimo, né, eu sugiro estudar a Líbia, que é um país que não tem mais Estado. Mais mínimo depois que da intervenção, né, capitaneada pelos Estados Unidos e França em 2011, né, foram levar democracia lá. Exatamente, que derrubou o governo Gaddafi. Hoje em dia são pelo menos três governos líbios, né, um na área de Trípoli, um na área do deserto, que é no sul, e outro no centro e leste do país, na área de fronteira que termina, que vai de grande parte do país até a fronteira com o Egito. A cidade de Derna, que é uma cidade grande para o porte da Líbia, na beira do Mediterrâneo, foi varrida por uma enxurrada, porque 2 represas colapsaram por conta do excesso de chuvas. Mas é aquela coisa, né? A narrativa é, choveu muito, a represa estourou, foi uma fatalidade, varreu a cidade. Tem estimativa de 20 mil mortos numa cidade com 80 mil pessoas. Não para aí, né? Não é que estourou porque teve muita chuva. Teve muita chuva, mas declarações, acho que do vice-prefeito da cidade, é de que há mais de 12 anos, né? 12 anos é o período que o país está jogado num caos institucional, 12 anos que essas represas não veem manutenção adequada. Então, sem o Estado, sem ter quem cuide de um bem público comum, que eram as represas, que certamente foram construídas por serem necessárias, porque a Líbia é um país desértico, né, que tem pouca chuva, etc e tal. Então, para se regular a oferta de água para a agricultura na região e para o abastecimento da cidade foram construídas as represas, elas não têm manutenção. Então, era uma tragédia evitável, né, a partir do momento. A cidade certamente sofreria com excesso de chuvas, porque é uma região que não está, exatamente por ser uma região árida, não está preparada para o excesso de chuva, mas se as represas tivessem a manutenção adequada, certamente a tragédia não seria do tamanho que teve. É isso. Só pra gente frisar, né? Se eu não tô enganado, eu li... O Daniel falou agora, né, muito bem sobre a questão do Estado mínimo. Se eu não tô enganado, eu li que na Líbia, em 48 horas, choveu 1000 milímetros. A gente não faz ideia do que é 1000 milímetros. A gente não faz a menor ideia. Porque em aquela chuva que teve em 2011... aqui no Rio de Janeiro. Foi 2011, na região serrana. Da região serrana. Se não me engano, foram 250 milímetros de chuva em 6 horas. Lá foi 1000 milímetros, um lugar que não tem chuva. Lugar que é árido. Que tradicionalmente não tem chuva. Então, isso dá o tom do quão, desculpe o perdão da palavra, não sei falar árabe, mas enfim, perdão o meu francês, o quão fudido a gente está nessa questão climática. E a gente viveu um momento muito específico agora do nosso país, né, da política do nosso país, com o Bolsonaro, que a gente sabe o que é zerar, não é diminuir, é zerar investimentos em determinadas áreas, né? De cabeça que vem a cultura, né? A gente viu o que aconteceu, mas teve outras áreas, inclusive, de investimentos e tal, de infraestrutura e tal, que foram zeradas. Que foram zeradas, assim, não vamos repassar nada e tal. Então é isso, né? É esse tipo de forma de governar que a gente vive, que a gente vê em alguns casos, né? A gente viveu isso nacionalmente e que o Rio Grande do Sul, certamente, em alguma medida, está passando, porque resolveu eleger e reeleger um camarada que é, enfim, um defensor do Estado mínimo e tudo mais. Só frisando aqui, me corrigindo,
foi 400 milímetros em 24 horas. Só que lá, nesse local, a média é 1,5 milímetro durante todo o mês. 1,5 durante todo o mês. Vezes foi mais, 400 em 24 horas, em um dia. Né? E aqui na região serrana, nessa chuva que eu citei, foi 199 milímetros de chuva. A gente sempre cita os programas que a gente faz com o Eduardo Sabarreto, que é o nosso consultor para assuntos climáticos, né? A gente brinca que ele é um pouco catastrofista e tal, né? Mas, enfim, ele mostra relatórios, né? Enfim... Ele é cientista, cara. Ele é cientista, ele mostra com as pesquisas, né, de que a coisa fugiu, já era, já não tem controle. Tem um tweet dele muito bom que eu salvei aqui. Sigam o Eduardo aí na internet, tal. Ele é um cara que faz muito boas pensatas e é um cara muito direto. Ele fala muito bem, ele não é um cientista... O Eduardo tem uma ótima dele, que foi no dia que o Flamengo que ele é flamenguista também e tal, e no dia que o Flamengo foi campeão da Libertadores 2019, um amigo em comum mandou uma mensagem, ele falou, ele tava maluco que o Flamengo foi campeão, não sei o que e tal, aí um amigo em comum mandou uma mensagem pra ele dizendo assim, pô, tem que comemorar mesmo, porque agora é só daqui a 40 anos de novo, não sei o que. Aí diz que em questão de 5 segundos ele saiu da felicidade de ter sido campeão e virou e falou assim, não haverão 40 anos. Pois é, ele botou aqui, né, ele tweetou no dia 19, abre aspas aqui pro Edu. Se você tá na praia e o mar subitamente recua, não é hora de discutir a dinâmica de um tsunami. Não é hora de pressionar o governo para construir diques. Não é hora de ponderar o impacto econômico sobre os quiosques. É hora de gritar como um alucinado para que todos saiam dali. Eu até tuitei para ele, né? Fiz referência ao filme Não Olhe Para Cima, né? E ele elogiou o filme, inclusive ele diz que tem críticas mais profundas do que parece e tal. Basicamente isso que está acontecendo, né? E aí a gente tem visto também, já pipocam lugares, né? Bunkers e tudo mais, que os milionários, lugares específicos que os milionários vão se refugiar e tal. Porque é isso, sobra primeiro pra gente, pra classe trabalhadora. Pode ter certeza disso. Bem, vou falar de notícia boa, vou tentar trazer as pautas positivas aqui, né? Ou pelo menos perspectivas positivas, né? A gente tem feito esse esforço de acompanhar o noticiário do governo, principalmente do governo federal, e tentar entender o que está sendo feito, né? O governo federal anunciou o decreto aí que versa sobre a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico Industrial da Saúde. A previsão é de um investimento público e privado, né? De até 42 bilhões até 2026, e um projeto que faz parte da estratégia para reindustrialização do país. Ao todo, 6 programas estruturantes pretendem expandir a produção nacional de itens prioritários para o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, e assim reduzir a dependência do Brasil de importações de insumos, né, de medicamentos e tudo, equipamentos e tudo mais. Em 10 anos, o déficit comercial do setor de saúde cresceu 80%. Em 2013, era de 11 bilhões e hoje chega a 20 bilhões. Informações que eu vi aqui da Agência Brasil. Daniel, em meio a muitas crises exageradas nas redes, né, a gente tem visto, né? A gente debateu, inclusive, sobre isso. Aquelas falações no Congresso, CPI disso, CPI daquilo, enfim. Uma medida aí que, enfim, vai, de alguma forma, impactar diretamente na nossa economia, né? Eu diria que a questão da economia aí, inclusive, é colateral, né? É um efeito colateral positivo, mas é colateral. A questão principal aí é de interesse nacional mesmo. Para quem já esqueceu, a gente viveu uma pandemia há 3 anos, entre 3 e 1 ano e meio atrás, e no seu período mais grave, né? E quando a gente estava ali naquele primeiro semestre de 2020 inteiro, completamente perdido, sem saber como é que o vírus se propagava direito, como é que se protegia contra ele, como é que iam pesquisar vacinas, se a gente ia ter acesso à vacina. Eu não sei se vocês vão lembrar que o Brasil, quando começou a desenvolver vacina,
tinha um problema, a gente já em 2021, né, com vacina desenvolvida, vacina encomendada, vacina contratada, atrasada, mas contratada, demorava para chegar porque não tinha insumo. O Brasil não produzia os insumos básicos para a produção das vacinas contra a Covid. Os insumos vinham da China e da Índia, principalmente. E China e Índia, cada uma com sua população de 1 bilhão, obviamente falaram farinha pouca, meu pirão primeiro. E a gente não pode condená-los por isso. E restringiram a exportação de insumos. E quem podia fabricar insumo internamente conseguiu vacinar a sua população primeiro, conseguiu vacinar a sua população de forma corrida mais de estados eficiente. Fazendo isso. Verdade. E a Covid, né, a pandemia da Covid, foi um momento específico, né, de grande crise mundial, mas conectando com o bloco anterior aí, a tendência é que aconteça outras vezes, emergências sanitárias dessa monta, um pouco abaixo, um pouco acima em termos de gravidade. Então é importante, né, entender que o mundo idílico do neoliberalismo, que o comércio internacional livre resolve todos os problemas de forma mais eficiente, porque cada país se concentra em produzir aquilo que ele é mais eficiente. Olha que legal. Na hora que dá merda, as fronteiras nacionais se fecham. E cada governo cuida... Tem governo que cuida do seu povo, tem governo que mata seu povo. E a gente viu o que pode acontecer quando o governo tem mais interesse em matar seu povo e ele sobreviver do que em cuidar minimamente do seu povo. Então essa medida vai nesse sentido, que, como eu falei, é claro, gera emprego, gera renda, mas isso é colateral. É uma questão de soberania e de resiliência nacional frente a crises. Retomando o fio da meada aqui, é claro que a Covid foi um momento especialmente dramático, mas a gente viu faltar analgésico agora nesses primeiros meses. Faltou remédio de pressão básico. Fagner usa remédio de pressão, remédio barato, né? Remédio de patente resolvida aí, sim, domínio público praticamente, faltando no mercado. E isso impacta diretamente na saúde de milhões de pessoas que tomam um remédio simples, mas que é fundamental para a qualidade de vida e até para a continuidade da vida de muita gente. E isso acontece porque a gente, caiu dos números aí, né? A gente dobrou o déficit da área de saúde porque a política pública brasileira para a fabricação de remédios e insumos foi anulada, foi dizimada nos governos Temer e Bolsonaro. E é um típico caso que a gente precisa da mão visível do Estado, porque o mercado mundial de fármacos, né, é dominado por um oligopólio, meia dúzia de grandes laboratórios, sediados principalmente nos Estados Unidos e Europa, alguns na China e Índia, né, fabricam a maior parte dos remédios, dos fármacos no mundo. E se a gente deixar correr no livre mercado, eles não vão desenvolver suas áreas estratégicas no Brasil. Então, porque embora seja um grande mercado, né, não é o principal mercado deles. E eles vêm como mercado consumidor, não como mercado estratégico para a área de desenvolvimento e produção. E então a gente precisa da mão visível do Estado para conseguir essa, se não autossuficiência, uma menor dependência do exterior nessa área que é fundamental. E como você citou, né, a gente, e aí juntando, né, com o que o Fagner falou, a gente vive questões climáticas que fatalmente, enquanto a gente estiver aqui, pelo menos, né, nos próximos 40 anos aí, como o Edu fala, não vai 30, chegar a 40. 20, que seja, fatalmente a gente vai enfrentar outras pandemias, inclusive. Né? E aí a gente está falando, por exemplo, questões climáticas que impactam diretamente, inclusive, na saúde pública. Né? Então, enfim, surtos de cólera, por exemplo, ou, sei lá, leptospirose, estou aqui dando um exemplo micro, né? Que impacta na saúde, né, de determinados locais, como está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E principalmente isso aqui é um chamamento muito interessante de um fortalecimento do SUS, né? Porque isso aqui, diretamente, a gente está falando aqui de fortalecer o SUS. A gente passou a pandemia inteira, inclusive gente que não sabia nem o que era o SUS, dizendo para fortalecer o SUS, né? Há várias outras coisas que precisam ser feitas para fortalecer o SUS. Eu sempre, já até debati aqui algumas vezes, né? Que eu acho que o Defenda o SUS tinha que mudar para fortaleça o SUS,
principalmente agora, né, que o governo é um governo que já defende o SUS, então a gente tem que exigir melhorias, né, para o SUS ali na ponta, principalmente na cidade grande. E isso aí, a gente está dizendo isso, né? A gente está dizendo que com um complexo industrial a gente vai fortalecer o nosso sistema único de saúde, que já é um sistema único que funciona de uma maneira que muito lugar não tem, né? Então é uma medida muito interessante. Inclusive a ministra Nízia, da Saúde, era presidente da Fiocruz, né, durante a pandemia. E aí isso pode causar espécie em algumas pessoas. Como é que a Nízia, que é ministra do Lula, era presidente de um órgão no governo Bolsonaro, né? A Fiocruz, por tradição, elege seus presidentes. E ela foi eleita, como o fato dela não ter filiação partidária ajudou com que ela não fosse barrada, né? Havia um bolsonarista na campanha. Havia um bolsonarista na campanha, ela foi eleita e o presidente da República poderia falar, dane-se a eleição, essa mulher filiada, essa petista, essa petista, esquerdista, comunista... Até que você imita bem o Bolsonaro, não vou botar essa mulher, foda-se a eleição e tal. Como ela não tinha essa militância partidária aparente, né? Embora fosse uma pessoa... E o Bolsonaro tem cagado pra Fiocruz, né? Exatamente. Fiocruz, não mapeou, nomeou. E a parceria com a AstraZeneca, que para a produção de uma das vacinas, uma das mais usadas no Brasil, depois junto com a Pfizer, que foi importada, depois em larga escala, mas quem chegou primeiro, junto com a Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em São Paulo, foi a AstraZeneca, produzida a partir dessa parceria da Fiocruz com o laboratório AstraZeneca. Foi uma parceria feita pela Fiocruz, pela autarquia. E apesar do governo federal, não foi... Então o Ministério da Saúde não chegou na Fiocruz e falou, Fiocruz, vocês têm experiência aí, né, em desenvolvimento de vacina, até em fabricação de vacina, vamos tentar produzir uma vacina brasileira, fazer uma parceria com um laboratório do exterior que já tem expertise. Nada disso. Isso foi a partir da Fiocruz, presidida pela Nízia, e que conseguiu prosperar na parceria, apesar do então governo federal. E que talvez só não tenha tentado boicotar mais o projeto de desenvolvimento da vacina com a AstraZeneca, porque tinha a concorrência do governo de São Paulo, desenvolvendo sua vacina no Instituto Butantan, junto com o Coronavac chinês. Bom demais, inclusive, chegar num novo momento em que a gente toma vacina sem saber a marca, né? Sem se preocupar com a marca. Aliás, tomem vacina, hein? Porque tem muita gente que não tá tomando, tô esquecendo. 15% só da população tomou a bivalente. E é bom demais hoje em dia você não... Tomar vacina você não precisar, sabe... Essa é Coronavac, essa é da China ou essa é da... Qual é a data? Acompanha a data. Acompanha a sua posição na fila. É surreal, Você lembra que tinha um aplicativo que calculava a sua posição na fila? Isso, né? Essa semana é quem, né? Pois é, né, muito cara? Doido, como a gente sobreviveu na pandemia, né? Embora é bom. nem todos tenham sobrevivido. Pois é, isso que a gente tava falando sobre isso essa sobreviveu, semana, mas né? nem todos. É surreal pensar que às vezes não acredito que sobreviveu essa porra. A gente ainda não tá com distanciamento histórico suficiente pra... A gente ainda tá meio que vivendo ali o pós-pandemia, pós-isolamento, né? Então a gente ainda não tá com distanciamento histórico suficiente. Eu vejo às vezes as notícias as notícias não, aquelas memórias das redes sociais, né, Instagram e tal, e eu fico, caraca, teve isso, assim. Há 2 anos eu saí a primeira vez de casa, depois de 500 dias. Essa semana essas redes sociais rememoraram o discurso do Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU em setembro de 2020. Eu tive essa semana... Falando de cristofobia. Essa semana eu tive há 2 anos, 2021, setembro de 2021... Eu, oficialmente, né, porque eu saí eventualmente, tal, tentava ir em lugares abertos e tal, mas depois de 500 dias eu dei início à minha abertura, né, de setembro de 2021. Achei curioso, falei, caraca, teve isso, né, eu sou uma pessoa, de certo modo, pública por causa do lado B, e eu gosto de gerar algumas satisfações na minha vida. Eu falei, gente, estou saindo agora, com cuidado e tal. Eu falei, cara, que loucura, né, a gente... precisava... Primeiro que eu expliquei, né? Tô indo pro lugar assim e tal, tá todo mundo vacinado. Muito doido, mas a gente ainda não tem o distanciamento histórico. O Fagner tá macetando os docinhos de Cosme e Damião que eu distribuí. Pô, meu irmão, tô aproveitando meu momento criança Rodrigo, aqui. Rodrigo, o cara tá sujando o teu estúdio. Tô sujando nada, cara, porra. Você também quer comer, né, Rodrigo? Pois é. Mas o que eu ia dizer... Mas tá tomando um vinhozinho aí, Rodrigo, que eu tô vendo. Pois é, e até depois vou até perguntar qual é o vinho que ele tá bebendo, né? Hoje, vou perguntar qual o vinho que ele tá bebendo, porque eu gosto de indicações. Semana de Cosme e Damião. Porra, mas o doce pra cacete essa semana. Eu esqueci, cara, o que eu ia dizer, enfim. Então vamos encerrar? Vamos encerrar. Se você lembrar, você lembra. Se você lembrar, você lembra. Não vou lembrar, não. Só vou dar o recado final aqui do amigo. O São Paulo ele caiu? Não, isso não é. Não. Ninguém liga. Ninguém liga. E jogão, hein? Nesse momento atual, ninguém liga. Jogão, cara, nem vi o jogo, não sei.
Te mandei mensagem, o Fluminense foi roubado, pô. Tu nem pra falar, pô, foi mesmo. Nem vi o jogo, cara. Nem vi o jogo. Então, Fagner, dá seu boa noite aí, teu recado final, teu boa noite. Tava em Saturno na hora do jogo. Você viu só os borrões passando. O que eu ia dizer, meu Deus? Você tirar minha concentração, porra. A alma lembrei. pessoa ficou no setor norte. Lembrei. Mandar um recado aqui, cara. O amigo Leon Diniz, grande parceiro nosso aqui, amigo aí de algum tempo, me pediu pra divulgar que o domingo é dia de cinema, tá voltando aí, tá tentando voltar, né, cara? Teve mês passado, eu acho. Teve mês passado e agora em outubro vai... Mês passado não, esse mês, teve em setembro. E agora em outubro vai ter de novo o filme O Pastor e o Guerrilheiro, que conta a história de um pastor, né? De um guerrilheiro. E de um guerrilheiro que se encontram na guerrilha do Araguaia, enfim, que apesar das dificuldades, né, das diferenças, vamos dizer assim, constroem laços, né? É um filme nacional que vai ser exibido lá no Centro Cultural Justiça Federal, ali na Avenida Rio Branco 241, Centro, bem na Cinelândia ali. É bem bacana, inclusive, esse cinema ali. No dia 8 de outubro, às 9 da manhã. Para os ouvintes mais novos que não sabem o que é o Domingo é Dia de Cinema, enfim, é um projeto que já está completando 23 anos entre idas e vindas. É um projeto bem difícil de se manter, porque depende disso, do boca a boca e de pessoas que frequentam, que nasce há 23 anos com a proposta de levar cinema e debate para a garotada que faz os pré-vestibular comunitário aqui no Rio de Janeiro, né? Então é uma sessão mensal onde se reúne para poder assistir um filme e depois do filme rola uma mesa de debate. Leon me falou que a mesa de debate depois desse filme do dia 8 ainda não está confirmada, mas quando tiver confirmado ele vai avisar. Dia 8, então dia 8 dá tempo ainda de divulgar no próximo programa também da semana que vem, né? Então, na semana que vem provavelmente a gente já vai ter a mesa de debate. Uma coisa que o Leon não mandou para mim aqui e no flyer também não conta, que é importante, né, para o ouvinte, é o valor. Normalmente, levando em consideração as sessões passadas, era R$2 a entrada. Pô, cinema R$2 você não vai mais em lugar nenhum, né? Mais nada com R$2. Faz mais nada com R$2. Se eu não me engano, era R$2 a entrada do Domingo é Dia de Cinema. Mas eu vou confirmar também essa informação com o Leon e trago na semana que vem. Mas fica aí a informação. O Pastor e o Guerrilheiro... o projeto é voltado para alunos dos pré-vestibulares comunitários, mas o público em geral pode ir assistir enquanto tiver cadeira no cinema para poder sentar e ver o filme e participar do debate, e a sessão fica aberta. E a gente tem que frequentar, porque como é num cinema... se bem que agora está sendo lá no Centro Cultural Justiça Federal, né? Mas a gente tem que ocupar, porque se a gente não ocupar o espaço, enfim, o dono do cinema, vamos dizer assim, pega de volta. Oportunidade, local central, porque antes na Zona Sul era mais difícil. Local central, um final já de foi semana, em vários lugares o programa. Uma boa curadoria de filmes. Já foi... Então, assim, tem motivo de sobra pra gente ocupar esse lugar mesmo. Eu acho que eu vou. Centro Cultural Justiça Federal. O metrô é na porta, cara, bem em frente à Cinelândia ali, já sai dali. A gente almoçava lá. Então, sai de lá, vai ver o filme 9 horas. O debate vai acabar ao meio-dia, já sai ali pra tomar um shopping no Amarelinho. Comeu uma feijoadinha lá, né? Então, acabou aquele restaurante lá, infelizmente acabou. Mas já toma um shopping ali no Amarelinho, fica ali pela Cinelândia, procura um samba no domingo. Amarelinho tá capaz de ter samba domingo, né? Às vezes rola. É isso. Então fica aí o recado. Pastor e Guerrilheiro, dia 8 de outubro, 9 da manhã, lá no CCJF, na Cinelândia. Enquanto o Fagner come o guarda-chuva de chocolate hidrogenado, bom demais. Vou dar aqui um recado também, galera. Domingo agora, além de aniversário de uma querida criança, a gente vai ter aí a votação do conselheiro e de conselheiras tutelares, tá, galera? Muito importante a gente se mobilizar nessa votação. Por quê? Porque há um projeto da extrema-direita organizada, capitaneada por igrejas evangélicas, de eleger esses conselheiros e poder, enfim, cuidar, entre aspas, como eles gostam de cuidar das nossas crianças. Então, assim, é claro que não é uma eleição que mobiliza, enfim, mas, pô, se tu tá perto do teu local de votação, você pode conferir o local de votação, você entra no site aí do TRE, do Ministério de Direitos Humanos, enfim,
você vê aí na internet, consulta se o local de votação que você costuma votar tá apto, né? Porque são menos, um eleitorado menor. Então nem todos os locais... Não necessariamente você vai votar no mesmo lugar, mas não, vai ser algum lugar perto. Vai ser um lugar perto, ali no teu bairro ali. Vê se, cara, eu vou estar perto, tô de bobeira ali antes do almoço, rapidinho. Em 2019 eu fui. 2019, né, que foi o último. Eu fui, enfim, eu vou tentar ir domingo agora, eu tô longe de onde eu voto. Entrevistamos a Patrícia Félix, que é candidata à reeleição. Reeleição aqui pela Zona Sul do Rio de Janeiro. A gente, Patrícia, uma ótima militante, a gente tem alguns nomes aí, a gente colocou lá tanto no Twitter do Lado B, quanto no Instagram do Lado B, no Facebook também tem, se vocês procurarem lá, alguns nomes daqui do Rio, né, que são indicados, né, pela militância, alguns partidos indicam, enfim... de esquerda, evidentemente. Então é bem legal a gente se mobilizar. Procure saber. ONGs e movimentos pelos direitos das crianças também se mobilizam. Então é importante a gente, repito, né? Não vou aqui também ser hipócrita de dizer, saia da onde você tá e vá. A gente sabe que não funciona assim. Infelizmente, quem sabe a gente um dia chegue num momento em que a gente mobiliza para votar para tudo, né? Acho que o voto é o principal ferramenta de democracia que a gente tem. Mas a gente sabe que não é assim, mas se tu estiver ali perto ali do teu bairro, do bairro onde você vota, procure saber, porque é importante saber, né? Tem sites aí que estão... Eu perdi aqui o link, mas tem sites aí, se você jogar na internet você vai ver sites aí de gente indicando, pessoas confiáveis para conselheiro e conselheira tutelar. Daniel, boa noite. Boa noite, até semana que vem. Semana que vem, já sem Jorge Sampaoli no Flamengo. A gente fica por aqui. Semana que vem, o Lado B está de volta. Forte Amplexo. Tchau, tchau. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. MV. Guiado por Jesus. 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0. A voz do excluído tá no ar. Superação, força, luz, união, orgulho. Os representados escolherão seus representantes. Chapa preta. A todos os afrodescendentes do Brasil, viva o povo das favelas. Viva todos os povos do mundo. Viva a afrodescendência. Zumbi vive. Produto do gueto. CDD, MVB, aquele que você viu. Hey. Não sou o movimento negro, sou o preto e movimento todos os lamentos. Fazem refletir sobre a nossa história marcada com glória. O sentimento que eu levo no peito é de vitória. Seduzido pela paixão combativa, busquei alternativa. Não posso mais fugir. Da militância sou refém. Quem conhece vem, sabe que não tem vitória sem suor. Se liga só, tem que ser 2 vezes melhor, ou vai ficar acuado sem voz. Sabe que o martelo tem mais peso pra nós, que a gente todo dia anda na mira do algoz. Por amor da melanina, coloque minha rima. Versos que der da volta por cima. O passado ensina e contamina aqueles que sonham com uma vida em liberdade. De verdade, capacidade pra bater de frente e modificar o que foi predestinado pra gente dignificar. O que foi conquistado, mudar de estado, sair de baixo, sem esculacho. Não me encaixo nos padrões que visam meus irmãos como os vilões. Na condição de culpado, ovelha branca da nação que renegou a prontidão. A verdade é que você tem o poder de mudar, rapá. Então passe para o lado de cá, vem cá. Outra corrente é que nos une, a covardia que nos pune. A derrota se esconde no irmão que não se assume. Chora quando é pra sorrir, ri na hora de chorar. Levanta quando é pra dormir, dorme na hora de acordar. Desperta, sentindo a atmosfera que libera dos porões e te liberta. Muita força pra encarar qualquer bagulho. Resistência sempre foi a nossa marca, meu orgulho. É bom ouvir o barulho que ensina como um caminho. eu estou sempre na minha. Não vou
pela cabeça de ninguém. Pode ver que tem Aguibá dominará em português, favelês ou em Yorubá. Axé, pra quem vai buscar deu macué e deixar de ser um qualquer, viu como é? Preto por convicção, não acha bom submissão, não. Dá ré no bonze e não embranquece na missão. Tem que ser sangue bom com atitude, saber que a caminhada é diferente pra quem vem da negritude. Que um dia isso mude, por enquanto vou rezar pro santo e que nós nos ajude. Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.